Eu fiz um estudo das dinastias chinesas e até 1912 a China foi governada por muitas dinastias imperialistas. Nessa época, o que vogava na China era a agricultura, tanto é que ao longo de 2000 anos foi construída a Muralha da China, uma das maiores maravilhas da China que leva hoje, até hoje, muitas pessoas para visitar. Só que muitas pessoas morreram de fome, tinha miséria. E a partir de 1912, com a última dinastia Qing que existiu, a China passou, a partir da Revolução, a se tornar uma república comunista liderada por Mao Tse-tung. Então as dinastias, elas contribuíram culturalmente, porém economicamente China era considerado um país miserável e muitas pessoas morreram de fome. A Revolução Boxer foi o maior movimento anti-imperialista que aconteceu na China. No final da dinastia Qing, existia crise em função da seca e da violência. E os boxers eram jovens especialistas em artes marciais. Eles se organizaram e começaram a lutar em favor de uma China mais justa e aberta. Tanto é que houve uma campanha, a ideia deles era uma campanha contra estrangeiros, eles não queriam estrangeiros na China. E para sufocar esse movimento, houve uma força organizada internacional por mais de 20 mil soldados, russos, britânicos, franceses, para conseguir conter esses jovens que eles eram especialistas em artes marciais e estavam dispostos a lutar ferronhamente para livrar a China de qualquer crise e em função do final da dinastia, onde, como eu já havia dito, existia muita fome e muita miséria. Era uma economia pobre, voltada para uma agricultura de subsistência, onde as pessoas tinham poucas oportunidades, pouco estudo, nada de cultura e não tinham acesso à educação. Tanto é que com a reforma comunista, com a reforma econômica, uma das coisas que Mao Tse-tung conseguiu foi ampliar o acesso tanto à saúde quanto à educação, diminuir a pobreza e conseguiu abrir a economia para outras oportunidades, principalmente para a área industrial e comercial. A China agrícola foi a China pobre e uma China miserável. Tanto é que ela só conseguiu uma evolução econômica a partir do momento que houve a revolução cultural e que os meios de produção foram implantados e as pessoas tiveram oportunidades. Mao Zedong 把这个手这么一挥，中国人民站起来了，用湖南口音说的。哎呀，那时候全场这个一片欢呼，掌声雷动，经久不息。那个时候一片这狂欢的气氛，那个时候我就感觉到，确实是中国人民站起来了。中国人民经过100多年的奋斗，现在终于有了一个结出了果实。而毛泽东呢，确实是一代伟人。 Mao Tse-tung foi o maior líder político comunista que existiu na China. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1976 com 82 anos. Ele teve coisas muito positivas, né? Ele derrotou a última dinastia Qing, ele conseguiu implantar um comunismo voltado para uma abertura comercial, graças à fundação da República Popular da China em 1949, que foi até 1976. E é um cara que saiu muito humilde, ele foi lavrador, ele foi militar, ele foi filósofo. E uma coisa muito interessante de Mao Tse-tung, depois que comecei a fazer a leitura, ele não escovava os dentes. Ele achava que como os tigres eram fortes e não escovavam os dentes, ele não precisava escovar o dente nem tomar banho. Então, na velhice, ele chegou aos 80 e tantos anos que ele faleceu, ele perdeu todos os dentes, por conta da sua falta de higiene. Isso é um fato curioso de Mao Tse-tung. Porém, o que é importante saber é que ele realmente foi o líder que mudou a China, com alguns problemas, com alguma tirania, né? Até porque toda revolução ela é vista com uma mudança drástica, com derramamento de sangue. Porém, hoje mesmo os chineses
eles elevam Mao Tse Tung como uma pessoa que realmente mudou a China de uma agricultura pobre para uma economia de escala voltada para as linhas de produção industrial com a mão de obra uma mão de obra barata para produção e venda em escala. Hoje a China é uma das maiores exportadoras do mundo, é uma superpotência emergente. Ela conseguiu a industrialização, reduziu drasticamente a pobreza, conseguiu inserir os cidadãos tanto em educação como em cultura, aumentou a condição de saneamento e de saúde, e tem um grande problema hoje a China, né? A China ela tem mais de 70% da economia é privada, o capital é grandioso e rico, porém ele tem um problema muito sério de esgotamento de recursos naturais e poluição. Isso é uma das consequências de uma economia em evolução. Que hoje eles fizeram alguns tratados com a ONU para tentar melhorar as condições de poluição nas linhas de produção que eles têm de grande escala.
Bruce Lee, na verdade, ele nasceu em São Francisco, né? Ele tem ele é de cultura e nacionalidade chinesa, mas ele nasceu em São Francisco em 1940 e morreu em 1973 com 32 anos. É uma pena, ele morreu muito cedo. Mas o que aconteceu? Quando o Bruce Lee começou a filmar em Hollywood e fazer filmes de ação utilizando as artes marciais, ele tinha um corpo, uma estrutura física invejável. Ele conseguiu fazer com que as pessoas prestassem atenção na cultura chinesa, principalmente na questão das artes marciais, da alimentação, do trato com o corpo. E é uma pena só que ele tenha morrido tão cedo de um edema cerebral em função de ter consumido alguns medicamentos que causaram um inchaço no cérebro dele, ele acabou falecendo. Mas Bruce Lee foi talvez a pessoa, né, sem ser político, sem ser como Mao Tse Tung, sem ser um líder tirano, ele conseguiu fazer com que a China aparecesse para o mundo através da sua cultura.